Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estamos aqui hoje para falar do VRTA11 e os acontecimentos de fevereiro. No mês de fevereiro, o VRTA11 distribuiu 85 centavos por cota, perfazendo aí um dividend yield de quase 1% ao mês, 0,96%, e atualmente a gente tem 37 centavos por cota de reserva. A gente finalizou o mês com 43 milhões de caixa, recursos estes que serão destinados aí ao pagamento de dividendos e também para alocação de alguns CRIs que estão no nosso pipeline em estruturação. De movimentações da carteira, a gente fez algumas vendas, alguma coisa aí entre RBRY e SNME, alguma coisa por volta de 2 milhões de reais, e a gente também vendeu 15 milhões do CRI BB Tecnologia. É um CRI que a gente comprou em dezembro, já em fevereiro a gente conseguiu já fazer uma venda de parte desse CRI, já fazendo aí algum ganho de capital. As compras do mês, na verdade, a gente comprou um único CRI, 48,8 milhões de lote 5, a taxa de IPCA mais 10. Então, só corroborando aí que a gente vem fazendo aí alguma reciclagem da carteira, alguma oxigenação da carteira, vendendo um pouco de ativos, comprando novos ativos. A gente também tem buscado aí utilização de compromissada reversa para fazer frente aí a algumas oportunidades que têm aparecido. A gente ainda não usou na nossa capacidade total, mas a gente vem usando. Lembrando que a gente busca usar compromissada reversa para fazer alocações de maneira mais eficiente, vislumbrando aí alguma oferta. Pela dinâmica de mercado, a gente acredita que alguma oferta será viável, possível mais para o final do ano, aqui quando a gente fala de VRTA 11, tá? Seguindo aqui então os slides, a gente finalizou o mês aí com uma cota a mercado de R$ 88,11. Como eu comentei, distribuição aí por cota de 85 centavos, perfazendo esse 0,96 de dividend yield. O desempenho do fundo aí no mercado secundário, a gente conseguiu manter um pouquinho o volume de negociação, a gente aí chegando num patamar de quase 44 milhões no mês, o que é bom. A gente passou por alguns meses aí com uma liquidez no secundário um pouco menor, a gente vem recuperando, janeiro foi bastante, em fevereiro um pouquinho menos, a gente acredita que a gente vai manter esse patamar aí, de acordo com o que a gente tem planejado. Falando em diversificação da carteira, aqui é a mesma tese de sempre que a gente faz esses comentários. A carteira do Veritá, apesar de ser um fundo imobiliário, a gente tem pouca concentração efetivamente no setor de construção civil, tá? Então, a gente acaba tendo o Veritá como um fundo um pouco mais voltado a crédito do que efetivamente ao setor de construção civil. E aqui, pela diversidade aqui de setores que a gente tem alocação, dá para perceber essa nossa pulverização, essa nossa diversificação. Também diversificamos em algumas securitizadoras, majoritariamente aí a gente tem operações na UPEA e na Virgo, mas a gente tem também uma pulverização grande entre as securitizadoras, a gente busca isso como uma mitigação de risco operacional. Falando aí também de concentração entre grandes ativos, em relação à indexadora, a gente majoritariamente está com fundo em IPCA, a gente, com essa queda de taxa de juros, a gente vem buscando fazer venda dos nossos CRIs em CDI, a gente tem pouquíssimos CRIs em CDI hoje na carteira, majoritariamente CRIs em IPCA, então isso já está dando um molde diferente para a carteira, o que a gente vai buscar manter aí para os próximos meses. E de tipo de ativo, a gente majoritariamente tem CRIs, alguma coisinha de caixa, e fundos imobiliários, que a gente vem reduzindo um pouquinho a exposição, já passamos aí no patamar de um pouco menos de 11%, 10,9% do PL. Falando das taxas médias dos CRIs, independente do MTM, né, da marcação ao mercado, que isso obviamente vai muito em linha com o que a NTNB tem variado, a gente foca muito na taxa de aquisição. Quando a gente olha a taxa de aquisição, a gente saiu de um patamar médio lá em 2020, 2021, de 5,8, 5,9, para um patamar médio de IPCA mais 7,25. Então, a gente vem com as novas ofertas que foram feitas em 21 e 22. A gente fez novas alocações e a gente também tem trocado alguns ativos para melhorar essa rentabilidade, o que vem acontecendo aí e mostrando esse resultado que a gente está vendo. Já estamos chegando num patamar de IPCA mais 7,25 da carteira, tá? Do carrego de carteira. Como eu comentei, a gente tem pouquíssima coisa em CDI, 1,1% da carteira só, e a nossa taxa de aquisição média de CDI mais 3. O yield dessa carteira melhorando, obviamente que isso tem um impacto no nosso dividendo como um todo, mas o maior impacto é observar quanto você consegue comprar a cota do Veritá para ter esse rendimento aí,
para sua carteira. Como a cota hoje a mercado está abaixo da patrimonial, então esse IPCA mais 7,25 médio acaba sendo exponencial conforme você compra a cota do Veritá num valor abaixo do patrimonial. Então, exemplificando isso, essa sensibilidade de dividend yield, a gente foca muito ali no patamar de 87,50 e 88, que é onde o fundo tem variado. E se a gente for levar isso em consideração, a gente tem um retorno da carteira médio entre IPCA mais 9,96 e IPCA mais 10,14, estamos falando aí na média de IPCA mais 10. Para a diversificação que a gente tem, para o risco-retorno que a gente tem, esse é uma oportunidade única de comprar a cota do Veritá esse patamar e ter esse nível de rentabilidade. Tá? Acho que é um dado muito importante aqui para a gente ter em vista e saber que a gente hoje tem aí uma grande oportunidade de entrada. Falando aí um pouquinho sobre mercado e tendências, a gente no final de fevereiro viu aí a divulgação do PIB de 2023 do Brasil. O PIB cresceu aí 2,9% no ano, foi um resultado interessante. Já falando de Estados Unidos, recentemente a gente viu a divulgação dos dados de inflação, mostrando já alguma aceleração, convergindo aí para um pouco mais da meta do Fed, né, o Banco Central Americano, e dessa forma a gente acredita que, com uma inflação mais previsível, a gente espera um corte da taxa de juros americanos já no meio do ano, alguma coisa um pouco mais previsível, tá? No campo doméstico, a inflação continuou no campo positivo, o IPCA divulgado aí de 0,42 referente a janeiro, o índice apresentou ligeira queda frente ao mês anterior, porém ainda controlado. O valor ainda é relativamente alto, é benéfico para os fundos imobiliários, né, já que a gente tem os CRIs majoritariamente indexados a IPCA, principalmente no nosso caso, e uma defasagem aí de 2 a 3 meses. Significa dizer que o índice divulgado no mês de janeiro vai influenciar nossos rendimentos lá em março, em fevereiro, em março, abril, né? Então a gente tem esses 2, 3 meses de defasagem. O cenário atual mostra que a inflação está sendo acompanhada de perto, né? O Banco Central tem feito aí seus estudos, suas análises para poder avaliar até quando essa taxa de juros aí vai poder ser cortada. Particularmente para o universo de fundos imobiliários, essa notícia é importante, existe uma correlação enorme entre a taxa de juros e o crescimento e o avanço aí do mercado de fundos imobiliários, né? Com taxas de juros mais baixas, os fundos imobiliários passam a ser mais atraentes para os investidores, e a gente acredita que esse movimento possa vir a gerar crescimento e ganho de preço aí para os fundos imobiliários, tá? Então, para esse mês é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.